ela é responsável pelo abastecimento de 66 municípios, sejam eles 9 da região metropolitana, que são oriundos da transposição da água para o Guandu, que jogam para cá, ou de outros municípios que captam água ao longo do Rio Paraíba do Sul ou nas bacias afluentes do Rio Paraíba do Sul. Isso daqui corresponde a algo em torno de 12,3 milhões de habitantes, 75% do estado. Então, mostra a total dependência do estado do Rio de Janeiro em relação à bacia do Rio Paraíba do Sul. Então, ela tem que ser a segurança hídrica tem que ser um foco da gente aqui do estado do Rio de Janeiro. Segurança hídrica com a manutenção dos valores pactuados durante décadas aqui, que sejam mantidos para que garanta água para o futuro. Aqui ali é o local da transposição. Isso daqui é só para vocês terem noção, quando ocorreu a transposição, em 52, transposição inicialmente, o objetivo era para a geração de energia. Depois, com essa transposição, aumentou-se a disponibilidade hídrica no Guandu. Só para vocês terem noção, a vazão média do Guandu deve ser algo em torno de, só o Guandu, deve corresponder a 15% a 20%, não mais do que 20%. A água que passa hoje no Guandu é oriunda do Guandu, o restante é oriunda da transposição. Então, houve um aumento grande da oferta de água no Guandu e, visando já com o intuito mais também de aumentar a segurança hídrica do estado do Rio de Janeiro, foi implantado algumas barragens ao longo do Paraíba do Sul, algumas delas até com apoio do governo do estado do Rio de Janeiro, já com esse objetivo de aumentar a segurança hídrica aqui no estado. Esse daqui só é um diagrama para facilitar o entendimento. Existem 4 principais barragens antes do local da barragem de Santa Cecília, que ocorre a transposição de águas para o Rio Guandu. O principal reservatório, a principal caixa d'água que armazena água é o reservatório de Paraibuna, que tem um volume útil de 2.600 hectômetros cúbicos. Tem Jaguari, que também tem um valor expressivo, tem Funil, e aqui Santa Branca, que Santa Branca é mais um reservatório praticamente de passagem do que um reservatório de acumulação de água, mas ele contribui de alguma maneira para o reservatório equivalente, que é a soma de todos os reservatórios. Em relação à energia produzida no Paraíba do Sul, um dia ela já foi importante, ela hoje é pouco expressiva, ela hoje corresponde a 1,8% do Sistema Interligado Nacional. Então, a produção de energia em si hoje não é tão expressiva. Ela hoje, a característica a importância da bacia do Paraíba do Sul é muito mais importante em relação à água em si do que para a produção de energia, se eu pensar o país como um todo, né? A associação que existe entre a disponibilidade de água, a demanda da água com o crescimento do PIB, por exemplo, verificamos que hoje é muito mais importante para a bacia do Paraíba do Sul ter água em quantidade do que gerar energia. Essas daqui só são algumas regras operacionais, regras operacionais do sistema do Paraíba do Sul. Só voltando aqui, ó, esses 4 reservatórios, por gerar energia, eles seguem as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Águas. Então, a Agência Nacional de Águas, em conjunto com a ANEEL, estabelece regras operacionais de vazões mínimas e vazões máximas de operação desses reservatórios, uma vez que eles fazem parte do Sistema Interligado Nacional. Então, a ANA, por sua competência legal, ela determina quais são as vazões mínimas, vazões máximas de cada barramento, de cada reservatório, que essa daqui são as vazões todas, que existe uma resolução da ANA que está escrito isso daqui, que garante 119 metros cúbicos por segundo, a vazão mínima a ser bombeada para a transposição. A máxima é 160 metros cúbicos por segundo. Então, isso daqui que é a nossa segurança hídrica, isso daqui que garante a água aqui nossa na região metropolitana. A partir do momento que isso for diminuído, se algum dia for, nós estamos em uma situação muito crítica,
Então, a nossa briga é essa. Vamos lá, só adiantando aqui só alguns pontos de captação, alguns usuários identificados ao longo do Rio Paraíba do Sul, a lista de algumas indústrias, algumas captações para abastecimento humano. Essa cor aqui é meio um verde, talvez, são os abastecimentos humanos ao longo do Paraíba do Sul, tem alguns aqui e aqui. Esses vermelhos são de indústria, que tem uma concentração maior aqui no Médio Paraíba, uma aqui perto de Três Rios, e aqui é mais relacionado ao complexo do açúcar que está sendo implantado. Esse daqui são os usuários do Guandu. Aqui tem uma concentração maior, que tem a SEDAI, tem uma captação da Reduc, tem algumas outras empresas que captam água aqui, e tem aqui são os usuários do Baixo Paraíba do Canal de São Francisco, que são a SSA, FCC, Cozigua, Furnas, Cozigua, Guerdal e Furnas também, que utiliza a água aqui para a termoelétrica dela que está implantada aqui no finalzinho. Então vamos lá. A crise atual. Aqui, nesse gráfico aqui, é o volume equivalente dos reservatórios do Paraíba do Sul. O que seria o volume equivalente? É a somatória dos quatro reservatórios que eu acabei de falar, que é Paraibuna, Santa Branca, Jaguari e Funil. Você soma e vê a média dos reservatórios, então isso daí a gente chama de volume equivalente. O volume equivalente dos 4 reservatórios, em janeiro, comecinho de janeiro, estava algo em torno de 50%. Algo muito confortável. Se eu verificar as curvas aqui dos outros anos, estava muito acima, estava na média. O que ocorreu? Ocorreu uma diminuição drástica que a partir de abril, maio, a gente ficou na situação a pior da história. E por que ocorreu isso? Por 2 motivos. Primeiro, estiagem. No mês de janeiro, foi 45% pior do que o ano... Essa linha azul aqui é o ciclo hidrológico de 1955, que é o pior do histórico, até então. E esse daqui é o que ocorreu em 2014. Então, em janeiro de 2014, a vazão foi 45% menor do que a vazão de 1955. Em fevereiro e março ocorreu isso também. Uma coisa é ocorrer 45% menor a vazão, 45% menor, num período de estiagem, por exemplo. Mas aqui, janeiro, fevereiro e março é o período de encher os reservatórios. Então, de vez de encher os reservatórios, deu uma vazão muito baixa, que fez com que o reservatório se mantesse e até baixasse o seu nível. Então, isso daqui é algo muito crítico. E em Cantareira, foram índices semelhantes também. Em Cantareira, a vazão média, o pior do histórico era 53, a vazão média, se eu não me engano, era 24 metros cúbicos por segundo, e 20, nessa ordem de grandeza, e ocorreu algo em torno de 13 metros cúbicos por segundo. Lá ocorreu uma redução de 40% ao longo do ano inteiro. Lá foi até um pouco mais crítico que a gente. Mas o problema da gente aqui não foi só esse. A redução aqui da estiagem em si foi um problema crítico. Agora teve um outro problema que agravou a situação. Que foi o quê? Nesse período aqui, daqui até meados de abril, a geração de energia continuou como se não tivesse crise, como se não tivesse faltando água. Então, se você for pegar as vazões que saíram, as vazões de efluentes dos reservatórios, gerando energia em Pereira Passo, por exemplo, são as mesmas vazões que estavam em dezembro, na mesma ordem de grandeza. Então, entre janeiro, fevereiro e março, não se acumulou água, não se percebeu, mesmo com o aviso da Agência Nacional de Águas, no começo de fevereiro, mandou uma carta, oficializou o ONS, Operador Nacional do Sistema, indicando, olha só, estamos com a possibilidade de estiagem. Então, fica atento. Mesmo assim, mesmo após essa indicação, continuou-se trabalhando na geração de energia como se não tivesse estiagem, até meados de abril, mais ou menos, que foi quando eles diminuíram a vazão para uma vazão mínima de 190 metros cúbicos por segundo.
Esse gasto de água nesse período aí deve ter contribuído não menos com uma diminuição de uns 5% no reservatório equivalente, tá? Nessa ordem de grandeza, assim. Agora, o setor elétrico, ele infringiu alguma regra? Não infringiu, porque as regras operacionais vigentes permitiam que ele utilizasse mais água, não tinha nenhuma regra dizendo o seguinte: olha, quando tiver estiagem, você vai ter que diminuir a sua vazão. Não tinha isso. Então, isso daí é um aspecto que a gente já está evoluindo nesse sentido. A gente já tem a proposta de novas regras operacionais para que se evite que ocorra esse tipo de gasto de água para geração de energia em detrimento aos demais usos da bacia. Tá? Então, só complementando aqui, a situação ficou muito crítica. Só 2 meses aqui que deu uma vazão um pouco maior. Aqui é o mês de novembro, até dia 16 de novembro, nós tínhamos uma vazão 11%, pior do que o pior da história. Nos últimos 3 dias de novembro, até que fim entrou o período chuvoso, começou o período chuvoso, e deu uma chuva muito forte, que fez com que em 3 dias recuperou esse 11%, e a gente teve uma vazão 5% superior à de 1968, que foi o pior ano da história. Foi o pior ano até do que 1955. Então, assim, isso daqui mostra que a situação ninguém poderia prever uma situação como essa. Mas o que a gente fez para isso, né? Isso daqui é a diminuição do reservatório. Aqui é o dia 16 de novembro, estava em 5%. Agora, dia 1º de novembro, está 3,7%. Se eu não me engano, ontem estava 3,5% nessa ordem de grandeza. Mas por que está esse valor aqui? Porque nós agimos para enfrentar a crise. O que é que nós fizemos? Nós fizemos várias alterações nas regras. Existe uma regra da ANA, que é essa regra padrão aqui, tá? Que estabelecia 190 metros cúbicos por segundo a vazão mínima em Santa Cecília. Que desses 190, 119 era a transposição para o sistema Guandu, e Pereira Passos, que é a usina Pereira Passos, lançava 120 metros cúbicos por segundo, e antes continuava 71 ao longo do Paraíba do Sul. Como a gente verificou que a situação estava muito crítica, nós tivemos que agir de forma mais enérgica, no sentido de diminuir essa vazão aqui, e fomos diminuindo essa vazão e monitorando. Ia diminuindo e monitorando os usuários, verificando, para que não ocorresse nenhum desabastecimento em nenhum dos usuários aqui do estado do Rio de Janeiro. E fomos fazendo isso ao longo dos meses, até que chegamos no valor limite, que seria esses 161 metros cúbicos por segundo, que foi lá em meados de setembro. E essa redução até agora, novembro, permitiu uma economia aproximada de 8% no volume equivalente até novembro. Quer dizer o quê? Se a gente não tivesse feito isso, já teria acabado a água dos reservatórios há muito tempo. Ele estaria negativo 4%, quase 5%. Então, nós fizemos isso daqui. Essa ação que permitiu que a gente chegasse no período chuvoso com uma relativa tranquilidade. Tudo isso foi feito através de um grupo de trabalho que foi criado no âmbito do Comitê de Bacia do Paraíba do Sul, que contou com participação da Agência Nacional de Águas, do Operador Nacional do Sistema, do INEA, dos comitês estaduais, dos usuários. Então, tudo foi pactuado junto com os órgãos gestores e os usuários, e o Comitê de Bacia. Então, todas essas reduções, quais são as alternativas, o que a gente ia fazer, foi tudo pactuado no âmbito desse grupo de trabalho, que a gente tem reunião a cada uma semana, a cada 15 dias tem reunião. Esse daqui é só um resumo do que eu já comentei, vou passar essa daqui, que fica mais para quem quiser a apresentação depois. E o que estabelecemos? Estabelecemos um protocolo de comunicação. Como eu estava falando a vocês, a gente fazia algumas reduções, ia testando, ia verificando se dava certo ou não. Então, estabelecemos aqui o exemplo do protocolo de comunicação feito no Guandu. Então, qualquer coisa... O principal problema do Guandu era a intrusão salina nos usuários lá do canal do São Francisco, que seria CSA, FCC,
Gerdau Cozigua e Furnas. Então, qualquer problema de intrusão de salinidade que atrapalhasse a captação deles, ele nos informava e nós entraríamos em contato com a Light e com Furnas para que se aumentasse as vazões, para garantir uma vazão um pouco maior, para que não tivesse problema de intrusão salina. E fomos acionados, teve uma das vezes que a gente foi acionado, mas fizemos algumas regras. Por exemplo, uma das regras que a gente colocou é uma vazão um pouco superior na época de maré alta. Quando teve a maré alta, a gente aumenta um pouco a vazão para conter a intrusão salina de forma paliativa. A solução definitiva, o que tem para ir? A solução definitiva é a realocação dos pontos de captação das empresas. Essas empresas têm, dessas 4 empresas, 3 delas estão em processo de atualização, de renovação das suas outorgas. Então, no processo de atualização, de renovação das outorgas, estará de forma explícita um prazo para que eles coloquem o ponto de captação lá, a montante, longe da possibilidade de intrusão salina. Tá? Em paralelo, nós estamos fazendo um monitoramento de qualidade da água. Esses aqui são os pontos normais da gente monitoramento de qualidade da água. Nós estamos fazendo campanhas maiores aqui em relação à intrusão salina, a verificação de intrusão salina no período de maré alta, tanto aqui quanto aqui. Aqui tem uma captação em São João da Barra, que às vezes tem algum problema de intermitência eventual, mas tem algum problema de intermitência por conta da intrusão salina. E aqui, esse problema aqui no canal São Francisco. Além disso, todas essas informações aqui estão no site do INEA. Essa parte de qualidade da água, as informações todas das coletas estão todas lá. Além disso aqui, a gente está fazendo algumas coletas adicionais. Por exemplo, em funil, estamos fazendo as coletas adicionais com a periodicidade menor do que a convencional. A periodicidade normal é 2 ou 1 mês, dependendo do local. Aqui em funil a gente está fazendo agora uma vez por semana para verificar cianobactérias e outros parâmetros que são importantes devido à diminuição grande do volume dos reservatórios. Tá? Vamos lá, acho que aqui é um dos principais pontos aqui, que é o que a gente está pensando para 2014, 2015. Isso daqui é uma simulação, tá? Do reservatório equivalente para o ano 2014, 2015. O que é que eu fiz? Eu fiz 2 cenários só e vou falar um pouco mais sobre eles. Eu fiz um cenário que é se chover, se ocorrer a vazão média ao longo de todo o ano, todo o ciclo hidrológico de 2015, o que é que vai ocorrer? Eu vou ter lá em novembro, o reservatório, no dia 1º de novembro, eu vou ter o reservatório equivalente em 95%. Isso é pouco provável, né? Não é razoável esperar que vai chover a média. Então, uma situação um pouco mais razoável. Se chover 90%, o que seria o Q90? O Q90 eu peguei o mês de janeiro e verifiquei, dos 84 anos de registro, e 90% do tempo